Então, gente, bora lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a técnica AromaTouch, né? A massagem, gente, pode ser tanto uma boa coisa, como pode ser uma coisa ruim, uma coisa boa e uma coisa ruim. Ruim, por exemplo, se você pega um dia desse, numa sala gelada, e vai querer fazer a massagem em alguém nesse frio. Aí não vai rolar. Ou você aquece o ambiente, deixa tudo quentinho, né? Principalmente as mãos. Gente, tem pessoas que têm mão gelada, gelada mesmo no calor, é uma pedra. Então, tem que dar um jeito de dar uma aquecida na mão, né? Porque nada mais horroroso do que colocar ali as mãos geladas nas costas de alguém, né? E é onde nós vamos trabalhar, nas costas e nos pés, ok? Claro que essa aula, gente, é muito bacana quando é presencial, né? Nós temos que aprender presencialmente, porque é uma técnica, né? E a técnica a gente só aprende fazendo. Mas, na atual conjuntura, nós temos que dar os nossos pulos para poder ali nos ensinar e aprender de maneira diferente. Então, hoje nós vamos aprender de uma maneira diferente. Os vídeos vão estar aqui ensinando as técnicas. Depois eu vou disponibilizar esses vídeos para que vocês possam pegar o marido, pegar o filho, pegar a mãe, enfim, pegar alguém para poder praticar. É só a prática que vai trazer para vocês ali a habilidade na técnica, né? Parece, às vezes, no começo meio assim, né? Ai, preciso acompanhar. Realmente, no começo você precisa ir acompanhando. Faz uma, faz outra, faz uma, faz outra. E depois você... É como aprender a andar de bicicleta. Você vai ali conduzindo. Perfeito? Então, técnica AromaTouch. Existe um kit da doTERRA, né? Que é esse kit que tem ali. Ele vem com o difusor, ele vem com um óleo de coco e ele vem com mais 8 óleos essenciais que não necessariamente precisamos comprar o kit já vem completinho, né? Mas se você tem um difusor, se você tem o óleo de coco, a maioria dos óleos está ali no kit Brasil, você só compra o olhinho do AromaTouch. Então, acabou, você pode ir substituindo. Inclusive, os meus que eu uso já não é mais nem de 5 ml, os meus já é de 15 ml, porque ali acaba fácil de 5 ml, né? A gente vai pegando ali os maiorzinhos, ok? Então, gente, vamos lá. Para quem está aqui neste momento agora, não conhece os óleos essenciais ou não usa os óleos essenciais, é um convite para vir a conhecer os óleos essenciais. Por que eles são importantes para a gente, né? Eles são ali moléculas, pequenas moléculas voláteis, né? Que eles mudam rapidamente o seu estado líquido para o gasoso. E eles têm um poder enorme, né? Porque eles são ali químicos, bioquímicos, e nos trazem um benefício tanto emocional como físico. Eles são extraídos das plantas, de diversas partes das plantas, casca do fruto, folhas da árvore, caule, raiz, semente, né? Então, eles são extraídos das plantas, vêm ali da natureza, e eles foram criados, ou as plantas produzem os óleos essenciais por conta da proteção que elas precisam, proteção do sol, do calor, do frio, de insetos, da polinização. Ali ela atrai os passarinhos, as abelhas, os animais para passar por ela ali, levar o pólen lá longe, né? Elas produzem um óleo essencial para autocura, elas mesmas ali vão criando os próprios, né, remédios que elas precisam para poder melhorar. Tem a alelopatia, que é uma comunicação entre as plantas, algumas espécies, principalmente as coníferas, elas não permitem que outras plantas fiquem ali embaixo dela, então elas se comunicam através dos óleos essenciais, enfim. Todas as plantas produzem óleos essenciais? Sim, todas as plantas, porém, a gente conhece só um pouco das plantas do nosso planeta, né? Menos de 5%, e algumas espécies, a gente não consegue extrair o óleo essencial dela, porque precisa de uma quantidade muito grande, né? Então, as plantas que mais produzem óleos essenciais, nós chamamos de plantas aromáticas, que nós conhecemos ali. Temos muitos estudos desses óleos essenciais, e eles atuam ali muito forte no nosso bem-estar e na nossa saúde. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, só vou falar um pouquinho como é que eles atuam no nosso corpo.
Então, no nosso corpo, eles são capazes de compartilhar diversas propriedades com o nosso sangue. Eles ajudam ele a combater a infecção e acelera a regeneração celular. Eles possuem uma estrutura química muito semelhante à estrutura das nossas células e dos nossos tecidos. E eles podem atuar ali no nosso corpo com o menor índice de rejeição possível. Eles estimulam a produção de anticorpos, endorfinas, outros hormônios e enzimas importantes para o funcionamento do nosso corpo, né? A estrutura do óleo essencial é muito pequenina, gente, que é capaz de entrar dentro da nossa célula, assim como o vírus entra, né? E faz lá um estrago, os óleos essenciais entram e ali, ó, traz um benefício muito grande, distribuindo os seus nutrientes ali nos tecidos, corrente sanguínea, de forma muito rápida. Quem não conhece os óleos essenciais, quer conhecer um pouco mais, dou uma sugestão, uma dica. A partir da próxima semana eu vou estar com um curso gratuito online, não vou mais fazer presencial, então estão todos convidados para poder aprender um pouco mais sobre os óleos essenciais e saber a sua utilidade no nosso corpo. Nós vamos falar aqui de 8 óleos, isso na técnica da Aromatouch, mas esses 8 óleos também, olha, tem inúmeras afinidades que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, ok? Então, vamos voltar especificamente para o nosso assunto, né? Só para complementar, então, os óleos essenciais, eles não são essências, não são místicos e não são cheirinhos, né? Porque eles são muito potentes, são de 50 a 70 vezes mais potentes que as plantas. Eles são químicos, bioquímicos, e eles não são essências, porque as essências são ali produzidas em laboratórios, são sintéticas, são só aromas. E os óleos essenciais, eles são terapêuticos, possuem propriedades terapêuticas, certo? E místico, gente, porque muitas vezes as pessoas confundem, porque eles atuam na parte vibracional, né? E as pessoas acham que isso é coisa do outro mundo, do além, mas nós sabemos que tudo é energia, né? Nosso corpo é energia, todas as coisas têm energia, e os óleos essenciais também possuem energia, e eles podem, então, alterar a energia de um ambiente, a energia do seu organismo, a energia ali, até inclusive dos animais, tá bom? Eles também, gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa pele, né? A gente tem que aprender um pouco sobre a nossa pele. É o maior órgão do nosso corpo, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela tem 16% do nosso peso corporal, tá? E a função da nossa pele, gente, é a regulação térmica, né? Então, ela deixa ali o nosso corpo aquecido. Ela tem uma defesa orgânica. Então, a nossa pele, esses pelinhos que tem no braço, né? É tudo uma proteção para impedir ali que invasores, né? Transpassem essa barreira. Então, a pele é uma barreira, gente, para poder ali nos proteger como um todo, né? Ela controla o fluxo sanguíneo, proteção contra agentes do meio ambiente e proteção sensoriais, né? Calor, frio, pressão, dor, tato. Então, a pele, gente, ela tem várias camadas ali, né? E ela serve realmente como uma proteção, tá? E os óleos essenciais, gente, eles atuam de uma maneira muito especial na nossa pele, né? Porque a gente acha que pele, né, é um negocinho assim que, tudo bem, né? Mas nem tudo passa pela nossa pele. Ela barra muitas coisas. Inclusive, muitos cosméticos bam, né, os mais carinhos ali, é uma luta muito grande de pesquisa para poder fazer com que esses produtos penetrem na nossa pele, porque muitos deles ficam só ali na superfície, eles não caem ali na corrente sanguínea, eles não ultrapassam essa barreira da pele. Já os óleos essenciais, gente, eles aqui, ó, tá vendo esses caminhos tortuosinhos aqui, ó, a via intercelular, ou direto aqui, ó, via transcelular ou intercelular? Os óleos essenciais, gente, eles passam direto por essas barreiras, já caindo ali uma absorção incrível, né? Então, o óleo essencial, ele vai passar pela sua pele, né? A pele não vai ser barreira para ele. Ele, com certeza, vai ali, ó, abrindo uns caminhos e já vai caindo aonde precisa cair realmente, né? Que é na nossa corrente sanguínea, tá bom? Então,
o óleo essencial é a nível celular. Ele ultrapassa a barreira da pele, cai na corrente sanguínea e vai para todo o corpo e os órgãos internos, tá bom? Então, ele não vai ficar aqui na superfície, ele vai embora ali e vai fazer o trabalho que ele precisa ser feito. Isso é importante a gente saber, tá bom? E a técnica Aromatouch, gente, foi desenvolvida ali pelo Dr. David Hill, né? Acho que muitas de vocês conhecem, ele também é o fundador executivo da doTERRA, é um dos principais especialistas em medicina integrativa e aplicações terapêuticas de óleos essenciais. Ele demorou 2 anos para elaborar essa técnica, gente. Então, não é algo que vocês falam assim, qualquer jeito passa, qualquer um serve, de qualquer maneira, pegaram lá os óleos, esse é um cheirinho bom, esse não é, serve, nada disso. Foram 2 anos de pesquisa para atingir o objetivo fantástico, que é trazer a homeostase para o nosso corpo, né? Então, ali não foi jogado, é algo de pesquisa, né? Algo muito bacana e especial que ele nos apresentou, tá bom? Então, o que é essa técnica Aromatouch, né? Ela melhora o bem-estar, reduzindo os estressores físicos e emocionais, apoiando a função sistêmica. Nós sabemos, gente, que quando nós estamos estressados, tanto emocionalmente como físico, isso vai acarretando o quê? Numa inflamação, né? E essa inflamação vai ali se espalhando por todo o nosso corpo, né? Então, ela foi projetada, né, para realmente reduzir esses estressores. A técnica é simples e intuitiva. Intuitiva por quê, né, gente? Porque a gente também precisa ter ali um tato, né? Uma intuição para saber de que maneira melhor aplicar, quando, né? As quantidades de óleo, para quem, né? E passar ali a emoção do que você está sentindo para aquela pessoa, né? Ela, claro, usa os óleos essenciais e é uma experiência de aterramento incomparável, tá bom? Então, a gente vai assistir aqui um videozinho pequeno para a gente poder, para quem não conhece ainda, ter uma noção do que é essa técnica aqui, ok? O que eu prefiro no Aromatouch é o poder. Ele é simples, mas muito poderoso. É possível fazer em uma criança, em uma pessoa idosa e ver os resultados quase instantaneamente. E até mesmo para uma pessoa sem problemas de saúde, você pode apenas dizer, deixe-me melhorar o seu dia e aplicar um Aromatouch. Eu adoro a técnica Aromatouch por causa dos benefícios que você recebe ao fazê-la. Respirar os olhos enquanto aplica o Aromatouch é incrível e aplicá-lo na pele tem sido uma jornada maravilhosa. Pessoalmente, o que eu mais adoro no Aromatouch é a ligação que posso ter com meus familiares. Simplesmente ser capaz de acalmá-los de uma maneira natural e ter essa conexão. Também acho importante falar sobre a parte do toque no Aromatouch. Acho que essa é uma parte muito importante do Aromatouch. Acho que ser capaz de ter esse toque humano é algo de que todos precisam e o Aromatouch proporciona isso a muitas pessoas. A beleza verdadeira reside nos relacionamentos. Sabemos o que os olhos fazem e coisa e tal, mas os relacionamentos que você ganha ao longo de toda a jornada são maravilhosos. Técnica Aromatouch. O primeiro... Bom, vamos lá, gente. Então, vocês viram que pode ser utilizada essa técnica com todas as pessoas, né? Desde bebês até idosos, homens, mulheres, até gestante, gente. A gestante, se ela tá lá muito barrigudinha, pode ficar numa cadeira, de uma maneira mais confortável. Algumas perguntas que vão surgir aqui, eu vou estar respondendo no final, e se tiver mais dúvidas, também a gente pode estar complementando, tá bom? Porque eu sei que vai surgir algumas dúvidas e eu vou estar respondendo para vocês essas dúvidas ali da melhor forma possível, ok? Então,
Por que o nome Aromatouch, né? O aroma, de aroma mesmo, né? De cheiro, né? De estar ali experienciando o aroma, e o toque, né? Que o toque é muito importante. Por isso o nome Aromatouch, aromatoque, né? Que nós podemos falar. E como foi falado no vídeo lá, algumas coisas importantes, né? O que faz o aroma, né? O aroma, ele vai ativar o seu sistema olfativo, né? E pode ali direcionar a mente para as memórias específicas, né? Então, quando nós colocamos, inclusive na técnica ali, um difusor do lado com um aroma também, né? Nós podemos despertar nas pessoas ali, né? Sensações boas, agradáveis, de tranquilidade. Ele vai relaxar o aroma, né? Vai influenciar positivamente, né? Toda a parte ali dos sistemas do corpo. Embora quando a gente faça as técnicas do Aromatouch, você vai ver que o aroma é maravilhoso, com todos os óleos que a gente vai passando, né? Então, ele ajuda a criar o aroma, né? Uma conexão próxima com quem está compartilhando essa experiência. Porque, na realidade, gente, a aplicação da técnica, não só a pessoa que está recebendo é beneficiada, a pessoa que está dando a técnica, a pessoa que está ministrando essa técnica de massagem, ela também está sendo beneficiada. Ela é beneficiada também pelo aroma e ela é beneficiada pelo toque. Ambas são beneficiadas, né? Porque o toque terno, né, quase que instantaneamente é uma liberação de ocitocina, né? Que frequentemente chamamos de o hormônio do amor, o hormônio do abraço, né? Então, ele diminui a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e tem uma influência benéfica em vários outros sistemas sensíveis ao estresse, né? Então, imagine vocês, né? Sabe aquele filho adolescente ou aquela filha adolescente que está em casa, que fica no seu canto, não quer conversa, você puxa assunto, não fala, existe um bloqueio ali. Aprende a técnica Aromatouch. Fala, filho, vem cá, deixa a mamãe aqui aplicar em você uma técnica que eu aprendi. Pronto. Só aquele fato de você estar aplicando aqueles aromas, aqueles óleos essenciais, vai trazer um benefício tão grande para ele, e isso vai quebrando as barreiras. Ele vai gostar e vai falar assim, mãe, faz aquela massagem para mim. E isso é uma forma de comunicação, né? É uma forma de amor, é uma forma de carinho. Não só para filho, mas marido, né? Para amigos. Enfim, a gente pode beneficiar as pessoas de diversas formas, porque é uma troca de energia ali. Então, sempre quando nós vamos preparar essa massagem, né? Põe o seu coração, né? Põe o seu amor na pessoa, né? Coloque ali a sua energia positiva, coloque ali as coisas que você quer que ela obtenha, né? que ela experiencie. Enfim, traga para ela aquele conforto também, aquele seu toque realmente de amor para essa massagem, né? Isso é muito importante, que vai ali valorizar e muito mais. Vocês sabem, acho que a maioria de vocês aqui já tiveram a oportunidade de receber uma massagem, né? E nós sabemos que a massagem, né, ela vai liberar ali, vai liberar uma série de benefícios para o nosso organismo, tanto físico como emocional. E essa massagem, quando ela é acrescida a óleos essenciais, o valor vai muito mais, né, vai muito acima. E ela é diferente de uma massagem ali, que é uma masoterapia, por exemplo, né? Porque é uma massagem simples, que não utiliza força, mas tem toda a força do óleo essencial ali, e ali a sua intenção, né? O toque realmente que vai trazer esse benefício maravilhoso. Então, explicando um pouquinho sobre a homeostase, gente, o que é, porque às vezes a gente fala e não tem ali algo claro na nossa mente, né? Nós temos no corpo atividades parasimpáticas e atividades simpáticas, tá bom? O que é essa diferença, tá? O sistema nervoso simpático, ele prepara o organismo para o estresse, é aquele instinto de fuga. Sabe quando você está naquele momento de... Sabe assim? Parece que a toda hora você precisa estar correndo, tá não sei o quê, tá no nível acelerado, né? E isso é um desgaste, porque é uma adrenalina, quando você está com o organismo em adrenalina, né? Isso, quem controla é o sistema nervoso simpático, que é ali, ó, é luta e fuga, tá lá para cima. E o sistema nervoso parasimpático, gente, ele estimula as atividades que são relaxantes, né? O repouso, o sistema de conservação, né?
Então, o teu organismo não pode nem estar só em repouso e também não pode nem estar ali na luta e na fuga. Tem que ter o quê? Um equilíbrio. Isso que nós chamamos de equilíbrio da homeostase. É o seu equilíbrio corporal, tá? Como é que funciona isso? Como é que isso é na realidade? Olha aqui essa parte cor de laranja aqui, né? Chamadas de constantes sistêmicas, né? Então, nós temos o estresse. O estresse, o que acontece? Ele é uma agressão tóxica para o nosso corpo. Então, ele vai ali promover a inflamação e depois vai desencadear um desequilíbrio autônomo. E isso fica um ciclo que vai sempre ali girando, né? A gente não vai conseguir se livrar dele. Agora, com a técnica Aromatouch, funciona assim. Eu vou gerenciar o estresse, que é uma gestão de estresse. Aí ele vai te trazer um auxílio imunitário, né? Vai te trazer uma resposta inflamatória saudável e vai te trazer homeostase. É esse o processo, a técnica da Aromatouch. Então, simplesmente, quando eles são aplicados corretamente, eles podem ali, os óleos, ajudar a restabelecer um estado de homeostase no interior do corpo. Deu para entender, gente? Isso é muito importante, né? Porque não é assim, de qualquer jeito, né? Existe um porquê. E é importante a gente entender esse porquê, né? Que nós estamos fazendo essa técnica, qual o nosso objetivo realmente, para poder deixar o nosso corpo ali em equilíbrio, tá bom? Então, é uma técnica que eu posso usar quantas vezes, Lili? Quantas vezes vocês quiserem. Não tem uma regra, uma vez por semana. Não, se quiser fazer todo dia, se quiser uma vez por mês, vocês é que sabem o tempo que vocês querem fazer, quantas vezes ali, depende de vocês, tá bom? Então, continuando, gente, nós vamos assistir os vídeos sobre as manobras, a técnica mesmo da Aromatouch, e ela fala em zonas, né? E essas zonas a gente vai ver ali nos pés, tá? Se você pegar um calcanhar ali que nós estamos vendo, ó, você pode colocar um númerozinho assim invisível e traçar umas linhas ali na direção do dedinho, ó. 5, 4, 3, 2, 1, na direção dos dedos. São linhas que você vai percorrer ali. Tem algumas zonas que são divididas em 3 partes ali. Tem a técnica da Aromatouch das mãos, mas eu não estou trazendo isso para vocês, porque tem ali no YouTube, é muito fácil de aplicar, né? Também é através das zonas, né? O dedo 1 é zona 1, 2, 3, 4, 5, e a parte de outras zonas aqui, que é 1, 2 e 3 ali, ok? E nas costas, gente, que às vezes vocês podem ali ter um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que a gente não possa aprender. Nas costas tem a zona 1, que é bem ali em cima da coluna, tá? Depois tem a zona 2, que é na lateral ali, afastando as mãos um pouquinho assim. Depois a zona 3, um pouquinho maior. Zona 4 e zona 5 ali, vai dos ombros até aquela parte lateral das costas, tá vendo? Também em zonas ali. Isso é importante para a gente poder estar dando uma entendida agora, porque agora nós vamos entrar basicamente como é que é a aplicação dessa técnica, né? Ela começa, gente, com 2 óleos, que é o Balance e o Lavender, tá? O Balance, ele vai trazer aquela sensação de calma e de equilíbrio, né, de bem-estar, e o Lavender também vai complementar a acalmar e promover o relaxamento, né? Então, nós vamos começar usando os 2 óleos, sempre é de 2 em 2, tá bom? Então, nós vamos começar a usar esses 2 óleos que vai promover, então, o gerenciamento do estresse, que é a primeira parte da aplicação. Vocês vão me perguntar, preciso usar uma mesa de massagens? Como é que eu faço? Não precisa usar nenhuma mesa de massagem. Se você tem em casa, ótimo. Se quiser, pode comprar também. Mas pode utilizar um sofá, pode utilizar a cama, pode utilizar o tapete da sala, um lugar onde você fique confortável para poder aplicar essa técnica, tá bom? Então, não precisa ter nada assim em especial para você estar aplicando a técnica. Na realidade, ela tem que trazer uma simplicidade, né? Ela tem que trazer ali aquilo que você tem ali no momento, e depois, se você quiser aperfeiçoando,
não tem problema nenhum. Aqui nós vamos ver a aplicação numa maca, claro, porque fica muito melhor para poder vocês aprenderem e poder verificar como é que é os procedimentos dessa técnica, ok? Então, gente, embora, se vocês vão ver agora no vídeo, não é mostrado o uso do óleo de coco, mas o óleo de coco fracionado, o óleo vegetal, é importante, por quê? Geralmente, quando eu aplico, eu pego o óleo de coco e eu espalho nas costas antes da aplicação dos óleos essenciais em si. Então, antes de começar, eu já passo o óleo de coco, por quê? Nós sabemos que os óleos essenciais, eles são voláteis, né? E se você coloca na pele, antes dele penetrar totalmente na pele, ele já evaporou boa parte, né? Então, o óleo vegetal, ele vai ajudar a segurar ali o óleo essencial na pele, para poder ter uma absorção melhor. Então, eu gosto de utilizar ali o óleo de coco antes, deixa as costas ali, e já prepara os pés. Os pés, gente, né? Se você vai fazer no teu filho lá, limpa ali o pezinho, né? Para tirar as sujeirinhas do pé ali, passa um olhinho de coco ali no pezinho, já deixa o pezinho ali preparadinho, tá? E as costas de fora ali. As coisas que você não precisa ficar de fora, só as costas e os pezinhos mesmo de fora, ok? Então, vamos começar com a nossa primeiro aprendizado. Esse vai ser um pouquinho longo, o outro eu vou reduzir um pouquinho, porque as técnicas, elas vão se repetir, ok? Não deixei elas completas aqui, porque senão a gente ia demorar muito tempo para poder terminar a nossa aula, mas depois vocês vão ter completo, porque elas vão se repetindo ali, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo na técnica Aroma Touch usa o mix de óleos essenciais Balance e o óleo essencial de lavanda. Ficando de pé ao lado da pessoa receptora, você aplicará primeiro 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais Balance ao longo de toda a coluna. Depois, use as pontas dos dedos com um toque leve para distribuir o óleo ao longo de toda a coluna do receptor, do topo do sacro até a coroa, criando uma camada leve e uniforme. Quando o óleo tiver sido uniformemente distribuído, coloque ambas as mãos sobre a região do coração do receptor e, com um movimento alinhado, execute 3 círculos em sentido horário com a palma das mãos. Mantenha as mãos momentaneamente nessa posição e depois passe-as ao longo da coluna, movendo uma mão na direção da base do sacro e a outra na direção da coroa da cabeça. Mantenha as mãos nessa posição pelo tempo necessário para que você e o receptor formem uma conexão de equilíbrio e ambos tenham uma sensação de realização e confiança. Continue ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas de óleo essencial de lavanda ao longo de toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Quando o óleo tiver sido uniformemente distribuído, você passará diretamente para o deslizamento alternado de palmas. Deslizamento alternado de palmas. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Executar 3 vezes. O deslizamento alternado de palmas inicia-se na base do sacro, no lado oposto ao lado em que você está. Deslize as mãos com uma pressão amena, sentido abaixo, afastando-se da coluna e em direção à lateral do tronco. Alternando as mãos, continue o movimento de deslizar e mova suas mãos lentamente subindo pela coluna, até chegar à coroa. Quando chegar à coroa, repita esse movimento mais 2 vezes nesse lado. Depois, passe para o outro lado do receptor e repita o processo.
Ao fazer o deslizamento de palmas, é importante aplicá-lo até o fim, até a coroa da cabeça. Muitas vezes, as pessoas param prematuramente. Também, ao deslizar as palmas e passar para o outro lado, é importante manter uma transição suave e o mesmo ritmo. Ativação das 5 zonas. Movimentos da mão esquerda em vermelho, movimentos da mão direita em azul. Após concluir o deslizamento alternado de palmas, você fará a transição para a ativação das 5 zonas, movendo-se para a cabeça do receptor. Coloque as mãos lado a lado, nos 2 lados da coluna, com as pontas dos dedos na base do sacro. Puxe as mãos na direção da cabeça com pressão moderada, sentido abaixo, passando pela nuca e subindo até o topo da cabeça. Essa é a primeira das 5 zonas. Retorne as mãos à base do sacro, ligeiramente afastadas, na zona 2. Puxe as mãos na direção da cabeça com pressão moderada, sentido abaixo. Ao chegar aos ombros, empurre as mãos sentido afora ao longo dos ombros até as pontas. Gire as mãos em torno das pontas dos ombros, de modo que os dedos passem sobre os ombros do receptor e puxe as mãos de volta à nuca, continuando a subir até o topo da cabeça. Repita o mesmo movimento nas zonas 3, 4 e 5. É importante saber que a técnica AromaTouch não é massoterapia. Não estamos tentando manipular o tecido muscular e aplicar pressão profunda. Um toque de leve a médio, estimulando o fluxo sanguíneo e a atividade neurológica, atuando pelos meridianos do corpo, intensifica a eficácia dos óleos essenciais. Redução do estresse auricular. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Execute 3 vezes. Após concluir a ativação em 5 zonas, você iniciará a redução do estresse auricular. Segure cada lóbulo entre o polegar e o indicador. Usando uma pressão suave, movimente os dedos em pequenos círculos por toda a orelha até o topo. Ao atingir o topo da orelha, deslize o polegar com pressão suave ao longo da parte de trás da orelha, retornando ao lóbulo. Repita esse passo 3 vezes. Muito bem, gente. Antes de passar para o próximo passo, vamos ali esclarecer sobre essa primeira parte ali, né? Então, lembramos que não precisamos ter ali uma mesa, somente um lugar confortável. Me perguntaram se pode ali passar um creme ao invés do óleo de coco, né? Se for passar um creme, sempre tem que ser um creme neutro, tem que ser um creme que é vegetal, de preferência hipoalergênico, porque os cremes que são minerais ou o óleo que é mineral não vai deixar passar o óleo essencial para a sua pele. O óleo mineral, ali a base carreadora mineral, ela tem as moléculas grandes e vai impedir que o óleo essencial ali penetre na sua pele. E nós precisamos que o óleo essencial faça o trabalho dele, ok? Então, necessariamente, não precisa ser um óleo de coco fracionado. Você pode escolher um outro óleo, né? Mas, normalmente, o óleo de coco fracionado, gente, ele tem um aroma neutro, né? Porque vocês vão ver que vai ter vários óleos essenciais e vários aromas, né?
Então, se você pega ali um outro óleo mais, com um aroma mais forte, um óleo vegetal com aroma mais forte, não sei se vai ficar tão gostoso, né? Mas é possível sim, não tem problema nenhum. Outra coisa, ela colocou ali umas quantidades de gotas de óleos essenciais, de 3 a 5 gotas. Se é uma criança, gente, a gente tem que usar ali da nossa sabedoria para que 5 gotas, imagine, 5 gotas vezes 8, quantas gotas são numa criança que deve receber menos quantidade de óleo, né? Então, às vezes, 1 ou 2 gotinhas de cada óleo já é o suficiente para aquela criança, dependendo do tamanho, ok? Então, ali você vai usar a sua intuição. Outra coisa importante que eles demonstram ali no vídeo é que aquela parte que você faz um triângulo, né, nas costas e massageia dessa forma, e depois você afasta as mãos, e ali quando você segura a nuca, né, e a parte das costas ali, você vai fazer a sua conexão com a pessoa. E uma vez feita essa conexão, você sempre que for fazer a massagem, não vai tirar a mão da pessoa, as 2 mãos. Sempre deixa uma mão, tá? Uma mão conectada à pessoa e a outra, ou você pode deixar os olhos ali destampados, para quem não tem muita prática, né? Deixa ali do ladinho, você já pega a pinga. E quando você for ali utilizar nos pés, você cobre a parte de cima, deixa uma mão e vai para a parte de baixo ali, trabalhar nos pés. Você só vai se desconectar da pessoa no final, aí você tira a sua mão, tá bom? Então, vamos lá, acho que de perguntas era só mais isso. O vídeo eu vou deixar disponibilizado ali nos grupos e vocês distribuem para quem precisa, para os seus convidados que estão aqui. Às vezes tem pessoas que nós convidamos na internet, não conhecem ainda, mas podem entrar em contato conosco, né? E nós vamos disponibilizar e ajudá-los em mais informação sobre os óleos essenciais também. Continuando aqui. O primeiro passo na técnica... Não, aqui. Vamos falar agora, nós gerenciamos o estresse com os 2 óleos, que foi o Balance e o Lavanda. Agora nós vamos para a parte de imunidade, né? Gerenciar o imune, né? O sistema imune. E para o sistema imune, a gente vai usar o Melaleuca e vamos usar o On Guard, tá? Então, o Melaleuca, ele é um estimulante do sistema imunológico, ele vai promover aquela limpeza, né? Não só a limpeza física, mas a limpeza energética também. E o On Guard é a proteção do nosso sistema imunológico, né? Então, vamos ver como é que nós vamos aplicar. Gente, essa técnica que eles usaram, que é a técnica das mãos espalmadas e ali das 5 zonas, ele vai utilizar essa mesma técnica com os próximos olhos. Todas as vezes, essa técnica vai se repetir por 3 vezes, né? Então, a técnica da mão espalmada, você vai fazer por 3 vezes em um lado, 3 vezes do outro lado. Eu dei uma cortada no vídeo, porque a gente não vai ficar vendo mais vezes ali, senão a gente vai se estender. Então, ele vai explicar que vai ter a técnica espalmada, e depois vai explicar que você tem que virar de lado, e vai aplicar ali a parte das 5 zonas, tá bom? Mas dá para entender perfeitamente, tá bom? E o que for de novidade, por exemplo, da orelha, gente, é só nesse primeiro momento. A gente não vai usar mais essa técnica da orelha, é só nessa parte do estresse realmente. Vamos lá. O segundo passo na técnica Aromatouch usa o óleo essencial de Melaleuca e o mix de óleos essenciais On Guard. Posicione-se novamente ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas do óleo essencial de Melaleuca por toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você então repetirá o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente, começando da base do sacro e usando pressão amena, sentido abaixo, para deslizar as palmas, afastando-as da coluna. Continue esse movimento ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Depois, repita o processo mais 2 vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo 3 vezes. Então, execute a ativação em 5 zonas que aprendeu anteriormente. Mova para a cabeça do receptor e coloque as 2 mãos lado a lado nos 2 lados da coluna, com as pontas dos dedos no sacro.
Use pressão moderada sentido abaixo para movimentar as mãos ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Coloque novamente as mãos na base do sacro, mas levemente afastadas, e mova as mãos paralelamente ao longo da coluna na zona 2. Quando atingir os ombros nas zonas 2 a 5, lembre-se de empurrar as mãos ao longo dos ombros inteiros até as pontas, girá-las e retornar ao pescoço ao mover-se novamente para a coroa da cabeça. Repita isso nas demais zonas. Posicione-se novamente ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais On Guard ao longo da coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente, começando na base do sacro e usando pressão amena, sentido abaixo, para deslizar as palmas, afastando-as da coluna. Continue esse movimento ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Depois, repita o processo mais 2 vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo 3 vezes. Depois, execute a ativação em 5 zonas que aprendeu anteriormente. Mova-se para a cabeça do receptor e coloque as 2 mãos lado a lado, nos 2 lados da coluna, com as pontas dos dedos na base do sacro. Use pressão moderada sentido abaixo para mover as mãos ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Coloque as mãos novamente na base do sacro, mas levemente afastadas, e mova as mãos paralelamente ao longo da coluna na zona 2. Quando atingir os ombros nas zonas 2 a 5, lembre-se de empurrar as mãos ao longo dos ombros inteiros até as pontas, girá-las e retornar ao pescoço, ao mover-se novamente para a coroa da cabeça. Repita isso nas demais zonas. Puxada de tecido com o polegar. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Execute 3 vezes. Após a última zona de ativação em 5 zonas, você passará para a puxada de tecido com o polegar. Ficando paralelamente ao lado do receptor, coloque os polegares em ambos os lados da coluna e pressione moderadamente entre o tecido muscular e a coluna na base do sacro. Mova os polegares em pequenos semicírculos, puxando o tecido muscular sentido abaixo, afastando-os da coluna, desta maneira, subindo da base do sacro até a coroa da cabeça, usando pressão moderada. Repita esse processo mais 2 vezes. O propósito da puxada de tecido com o polegar é aumentar a eficácia dos óleos essenciais diretamente ao longo da coluna. Nesse caso, uma pressão consistente e mais profunda é importante. Muito bem, gente. Terminou mais 2 óleos. É importante, olha, salientar, né, que os óleos, quando são dispostos, é sempre na coluna, né, na linha da coluna. Você vai colocar os óleos bem ali em cima da coluna e vai ali espalhar aqueles óleos na coluna e depois trabalhar. Vocês viram que repetiu, né, a técnica das mãos espalmadas, a técnica das zonas ali, e foi acrescentado agora a puxada de dedo ali no final. Perguntaram quantas sessões a gente pode fazer da técnica Aromatouch. Quantas vocês quiserem. Não tem contraindicações para ninguém. Tem sim que você balancear a quantidade de óleos essenciais de acordo com quem ali está sendo utilizado, né? Uma criança você vai diminuir, uma pessoa de pele sensível você vai colocar talvez uma diluição maior do óleo essencial ali, uma pessoa mais idosa talvez, um pouco mais de óleo vegetal para poder diluir, enfim. Esses cuidados que vocês têm que ter. Na gestante, pode ser o descômodo da barriga, né?
Então, ela pode ficar sentada enquanto você pode fazer a técnica para ela, ou de lado. Aí você vai ver qual que é a melhor, a maneira mais confortável de poder estar aplicando a técnica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quem fez cirurgia na coluna pode fazer também? Pode, gente, porque na realidade não existe força na técnica, né? Existe uma habilidade e uma conexão entre você e a pessoa, né? Então, você vai estar ali transmitindo seu amor, seu carinho, na sua passada de mão ali, né? Na troca das mãos, é algo bem gostoso. Quem vai trabalhar na realidade são os óleos essenciais. Então, não tem nenhuma contraindicação para quem fez uma cirurgia de coluna ali, ok? Então, vamos para os próximos 2 óleos ali. O segundo passo na técnica AromaTouch, que é, nós vamos trabalhar a parte inflamatória agora, né? Então, o AromaTouch, que é um óleo, né? É um blend específico que da do Terra, ele vai trabalhar essa parte de acalmar e relaxar, né? E o Deep Blue, ele vai atuar na analgesia, né? Na dor e no aquecimento local ali. Então, os dois vão trabalhar essa resposta inflamatória do nosso organismo ali, ok? O terceiro passo na técnica AromaTouch usa o mix de óleos essenciais AromaTouch e o mix de óleos essenciais Deep Blue. Posicionando-se ao lado do receptor, aplique de 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais AromaTouch ao longo de toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente. Passe para o outro lado e repita o processo 3 vezes. Então, execute a ativação em 5 zonas que aprendeu anteriormente. Desce novamente ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais Deep Blue ao longo da coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente. Para o outro lado e repita o processo 3 vezes. Então, execute a ativação em 5 zonas que aprendeu anteriormente. Após a última zona da ativação em 5 zonas, você passará para a puxada de tecido com o polegar. Ficando paralelamente ao lado do receptor, coloque os polegares em ambos os lados da coluna e pressione moderadamente entre o tecido muscular e a coluna na base do sacro. Mova os polegares em pequenos semicírculos, puxando o tecido muscular sentido abaixo, afastando-os da coluna. Mova gradualmente ambos os polegares alternadamente em cada lado da coluna, desta maneira, subindo da base do sacro até a coroa da cabeça, usando pressão moderada. Repita esse processo mais 2 vezes. Ok, gente, agora a gente vai passar para a última parte. Estão me perguntando se esses óleos podem ser utilizados em gestante, desde que não tenha nenhuma contraindicação para aquela gestante, pode. A partir, eu aconselho do 4º mês ali, porque tem o óleo de peppermint que a gente vai utilizar também. Então, normalmente as gestantes aceitam bem essa massagem, tá bom?
O único incômodo que eu falei é a barriga, né? Que pode, às vezes, incomodar, mas se ela fizer de lado ou sentado, eu acho que pode ter uma boa aceitação, tá bom? Esses vídeos eu vou disponibilizá-los na íntegra, porque eu cortei ali todas as vezes que ela faz 2, 3 vezes repetidamente. Vou disponibilizar nos grupos e vocês ali vão disponibilizar para as pessoas que estão ali solicitando, que vocês convidaram, enfim, né? Para a gente poder aprender isso em casa. Como eu falei, é uma técnica e a gente só vai aprender fazendo, colocando a mão na massa, né? Então, uma primeira vez a gente vai fazer lá vendo o vídeo, a segunda também, a terceira, a quarta vez a gente já consegue fazer sozinho. Vocês podem ver que todas as vezes ela está repetindo o mesmo processo, né? Só dá uma ali, uma lembrada, né? Mas a gente, é fácil o processo quando a gente começa a fazer. Vamos lá. O terceiro passo na técnica aromatouch... Aqui. Homeostase, gente. A homeostase, ele vai usar o peppermint e vai usar o wild orange. O peppermint, ele vai trazer ele é revigorante, né, e um promotor de energia, e o wild orange, ele vai energizar e revitalizar, né. Então, esse é um momento muito bacana, porque nós vamos para os pés, né. E às vezes as pessoas nos pés, elas tendem a passar mais rapidamente ou não dá atenção muito para os pés. Mas nos pés tem algo muito importante, gente. Se alguém já viu o mapa de reflexologia dos pés, cada pontinho dos pés, ele trata ali um órgão do seu corpo, né? Então, o pé direito, ele vai tratar realmente dos órgãos que estão à direita, o pé esquerdo, ele vai tratar dos órgãos que estão à esquerda, e cada um desses pedacinhos vão ser massageados se você ali dedicar um tempinho gostoso para poder realmente trazer esse conforto para a pessoa que está recebendo, né? Então, não faça rápido essa parte, não pule essa parte, né? Tenha ali prazer de realmente estar praticando, fazendo, né? Aplicando essa técnica ali nos pés, tá bom? Então, vamos lá aprender. Até agora, tudo foi uma preparação para esta fase que é a mais importante. Muitas pessoas sentem-se tentadas a pular diretamente para estas etapas finais. Seja paciente e conclua a técnica aromatouch adequadamente. A etapa final da técnica aromatouch usa os óleos essenciais de laranja brava e hortelã-pimenta. Mova-se para os pés do receptor. Comece aplicando uma camada leve e uniforme do óleo essencial de laranja brava na parte de baixo de um dos pés, usando a palma. Depois, faça o mesmo usando o óleo essencial de hortelã-pimenta. Segurando o pé com ambas as mãos, comece trabalhando sistematicamente em cada região do pé com os polegares, usando pressão moderada. Puxada regional de tecido. Polegar esquerdo representado em vermelho, polegar direito representado em azul. Ativação de zonas precisas. Polegar esquerdo representado em azul, polegar direito representado em vermelho. Executar uma vez em cada zona. Em seguida, trabalhe nas zonas 1 a 5 do mesmo pé, começando na zona 1. Comece na ponta do calcanhar e mova para os dedos, deslocando alternadamente cada polegar verticalmente em cada zona, aplicando pressão moderada.
Bom, gente, enquanto ela está aplicando ali, ó, ela vai pegar todas as zonas do pé ali, né? Como se fosse uma linha reta na direção de cada dedo, né? Me perguntaram aqui se pode ter uma substituição de óleo essencial. Não, não pode ser substituído nenhum óleo essencial, porque é uma técnica, é um estudo de como atingir um objetivo, que é a homeostase do nosso corpo. Então, cada óleo, ele tem uma função própria, então não só faça substituição, porque aí não é a técnica aromatouch, né, gente? Aí perguntaram também se quem não gosta de massagens no pé. Bom, você vai dar seus pulos, porque às vezes a pessoa tem cócegas, né? Então, você faz uma pressão diferente para que ela não tenha cócega, né? Em vez de pegar de levezinho, pegue mais firme, né? Tenta ali achar uma maneira que a pessoa se sinta mais confortável. Eu tenho certeza que a partir do momento que ela receber uma boa massagem nos pés, como essa técnica aqui, ela vai gostar realmente de estar sentindo prazer de poder estar recebendo uma massagem dessa. Então, as pessoas precisam entender que tem ali ciência por trás dessa técnica, né? Não é uma técnica, como eu falei para vocês, jogada, tem ciência por trás disso. Então, não substituam nenhum óleo essencial ali no caso. Puxada de tecido em 5 zonas. Polegar esquerdo representado em azul, polegar direito representado em vermelho. Segure o pé do receptor com ambas as mãos. Comece na zona 1, na ponta do calcanhar, e puxe os polegares e a ponta dos dedos com pressão moderada ao longo dessa zona, de modo que os polegares e os demais dedos puxem em ambos os lados do pé. Alterne as mãos. Repita esse processo 3 vezes em cada zona, completando as 3 repetições em uma zona antes de passar para a seguinte. Repita esse processo no outro pé. Muito bem, gente. Então, essa é a técnica dos pés, que é a última parte. A última nós vamos fazer agora, né? Mas é o procedimento que se deve fazer nos pés. Muita gente quer fazer com pressa, mas não faça com pressa. A técnica toda, gente, a aplicação demora entre 1 hora e 1h30 para você fazer uma aplicação, uma sessão, vamos dizer assim, da aplicação da técnica aromatouch. Então, os pés, gente, como alguém já falou ali que dorme, realmente as pessoas dormem, tá? Elas relaxam mesmo nesses momentos da técnica aromatouch, tá? E a última parte, que nós vamos ver como é que vai ser o término, preste atenção Até agora, nisso, tudo tá? foi uma preparação para esta fase que é a mais importante. Para finalizar a técnica aromatouch, posicione-se novamente ao lado do receptor. Aplique óleo de laranja brava ao longo da coluna. Depois aplique o óleo de hortelã-pimenta. Espalhe o óleo em camadas leves e uniformes do topo do sacro à coroa da cabeça. Depois, você repetirá o deslizamento alternado de palmas exatamente como aprendeu antes. Passe para o outro lado e repita o processo 3 vezes. Após completar o deslizamento alternado de palmas, mova as mãos sobre a área do coração do receptor e, com um movimento fluido, execute 3 círculos com as palmas das mãos. Mantenha essa posição por um instante. Depois, movimente as mãos ao longo da coluna, uma em direção à coroa da cabeça e a outra à base do sacro, mantendo-as nessa posição por um instante. Muito bem, gente. Retorne aos pés do receptor.
Coloque levemente a palma das mãos na parte de baixo dos pés do receptor, de modo que seus antebraços estejam alinhados com as pernas do receptor. Erga ligeiramente as pernas do receptor para facilitar o movimento. Balance suavemente o corpo dele para trás e para frente, afastando-as, para estimular o movimento do sistema linfático. Repita esse procedimento 2 ou 3 vezes em intervalos de 15 a 30 segundos. Pela minha experiência, não há nada mais poderoso e eficaz do que a técnica AromaTouch para se receber os benefícios que vêm dos óleos essenciais. Muitas pessoas já aprenderam a técnica e vivenciaram essas coisas maravilhosas. Aprenda a técnica AromaTouch, mas compartilhe também a experiência com as pessoas que você ama. Então, gente, essa é a técnica da AromaTouch. Você viu que a finalização é igual ao começo, né? A gente espalha o óleo na coluna, faz o triângulo nas costas e depois afasta as mãos. E ali você vai se despedir, se desconectar da pessoa. É ali que você tira as mãos, cobre a pessoa e deixa ela dormir lá. Deixa ela dormir, repousar, relaxar, dorme a noite inteira, né? Deixa lá o difusor funcionando, é bem bacana. Tem a técnica da AromaTouch das mãos, né? Você também pode aplicar a técnica da AromaTouch nas mãos, está ali disponível também na internet, é muito simples de fazer. Lembrando que as mãos também tem ali os pontos, né? Da onde nós vamos receber, né? Ali uma massagem de acordo com o órgão que nós estamos ali massageando, ok? Então é bem importante que a gente pode ali chegar, né, visitar a sua mãe, visita a sua tia, pega na mão dela, coloca o olhinho na mão e vai ali massageando, né, a mão da pessoa. Você vai ver que delícia que é, como é que ela vai se abrir para você, vai conversar, vai falar e vai se sentir amada, tá bom? Perguntas: quanto tempo dura cada sessão? Já falei, 1 hora, 1h30. Pode ser realizada em mulheres grávidas? Sim, tá bom? A partir ali do 4º mês, por conta do óleo de peppermint, ou se não, põe uma gotinha a menos. Alguém sensível a um óleo essencial pode substituir por outro? Não, não faça substituição. Preciso de mesa de massagem? Não precisa, a gente já falou sobre isso. A frequência, quantas vezes você quiser, N vezes. Devo aplicar o óleo de coco? Quanto? Né? Como eu falei para vocês, deve aplicar antes, né? Passa antes nas costas ali, para que ele possa reter mais os óleos essenciais. Vocês viram que é um banho de óleos, né, gente? É bastante óleos que você recebe, a pessoa fica ali, nossa, numa fase maravilhosa. Aí vocês vão falar assim para mim, né? Esses óleos só posso usar para a técnica AromaTouch, para quem é novo aqui? Não. Os óleos têm várias utilidades, né? Você pode, por exemplo, lavanda é para uma ansiedade, cortes, hematomas, queimaduras, protoejas, enfim, né? Cada óleo essencial pode ser utilizado em outras condições ali do seu dia a dia, não é somente para a técnica AromaTouch, tá, gente? E também vai falar assim, quanto de óleo que eu gasto, né? Eu não lembro se o kit está 843, acho que quando eu fiz estava esse preço, acho que está um pouquinho mais, acho que é 900 e pouco, acho, se não me engano, está o kit da técnica AromaTouch. Se alguém sabe, fala aí para mim. Deve estar mais porque o difusor não é 319, o difusor é um pouco mais, né? Mas vamos dizer que o kit era 843, tirando o valor do difusor, que sai 524, aqueles óleos, tá? Então, a média dos óleos em 15 ml sai 65,50. Ou seja, 65 centavos cada gota. E num vidrinho ali vem 100 gotas, né? Então, 40 gotas por massagem vai dar R$26. Então, onde vocês vão conseguir uma massagem desse tamanho, com toda essa propriedade, com todo esse valor, com R$26 aí, gente? Nunca nenhum massagista vai fazer uma massagem para vocês por R$26. Então, além de agregar todo esse valor, né, de saúde no nosso organismo, a gente só vai estar gastando ali, em média, R$26 por sessão. Isso eu contando ali, né, com 5 gotas de óleo, que geralmente é um pouquinho menos que a gente faz. Então, existe um custo-benefício muito grande. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu passei demais do tempo ali para a Ariadne.
88 anos, dormência nas mãos, sem força. Não. Quais óleos devo usar? Então, Luz Marina, você pode... Na técnica das mãos, você não vai usar todos esses óleos da técnica aromatante, né? Você vai usar a sua intuição. Pega um lavanda, começa com lavanda para poder fazer massagem nela, né? Para poder ali estar melhorando, e depois você pode ir trocando os óleos essenciais que seja mais confortável para ela, tá bom? Então, ali nas mãos, você pode escolher o seu óleo essencial que quer aplicar, ok? Se tem mais perguntas, gente, fale agora ou cale-se para sempre, porque a gente já vai estar encerrando por aqui. Eu tenho que devolver aqui para a Ariadne, porque o tempo já agora é dela, da próxima etapa. Fica tranquila que o meu é curto, você pode abusar aí do tempo, porque a galera gosta. Eu percebi, viu, Liliana? O que eu percebi? Que a galera gosta de massagem. Porque olha essa aula de massagem, chegou a hora de ter 160 pessoas assistindo. Entendeu? Entre Zoom e YouTube. Então a galera gosta de massagem, Liliana. Não, mas massagem é uma delícia, né, Ariadne? Vamos e venhamos. Quem que não gosta de massagem, né? Aliás, eu estou com uma dor aqui, está comprometendo, inclusive, meu braço. Eu estou precisando de alguém para fazer isso para mim. Essa técnica é maravilhosa. Vamos lá, todo mundo fazendo, aprendendo a fazer massagem. Meu marido para fazer em mim, né? Porque eu sei fazer, mas ele não, né? Então já viu. Perguntaram só uma coisa aqui, se fizer à noite o peppermint não comprometerá o sono? Silvia, não, viu? Nem, ó, se eu falar pra você que tem gente que usa peppermint e tem sono, vocês acreditam em mim? Isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Corpo humano não é 2 mais 2 igual a 4, viu? Corpo humano, 2 mais 2 pode dar 100, pode dar 20, pode dar 1, pode dar 5, tá? Então, cada um reage de um jeito. E tem gente que inala hortelã-pimenta e ajuda a dormir. Vocês sabem por que acontece isso? Porque o hortelã-pimenta, ele aumenta a concentração. E tem pessoas que não dormem porque a cabeça fica voando, né? Pensando em um monte de coisa. E aí, às vezes, a pessoa inala hortelã-pimenta, ele ajuda a concentrar no momento. Quando ela começa a concentrar no momento do sono, ela sente sono e ela dorme. Então, tem gente que inala hortelã-pimenta. Eu já tive várias pessoas narrando isso pra mim e dormem, tá? Então, fiquem tranquilos. Pode usar e a técnica relaxa muito bem, viu? Muito. Valor para cobrar de uma sessão de massagem aromatouch. Na verdade, gente, o aromatouch não é uma técnica que a gente faz para cobrar das pessoas, tá? Se você é uma pessoa, um esteticista, né, e quer fazer e colocar isso no seu dia a dia, aí você vai ter que ver isso daí, porque isso não é técnica que a gente usa para cobrar. Na verdade, a gente usa para ajudar quem está precisando a melhorar alguma coisa, entendeu? Então, se você trabalha com isso e quer implementar isso no seu trabalho, aí você precisa fazer suas contas aí, né, de gasto e consumo e ver o que você vai cobrar disso daí, tá? Liliana, obrigada, viu, por ter vindo nos ajudar aqui. Eu vou encerrar essa parte no YouTube. Pessoal que tá no YouTube, eu vou encerrar, tá? Pra gente poder começar a parte do negócio, né? Que é a parte que eu vou falar sobre fazer contatos, conexões, tá bom? Deixa eu ver, parece que fizeram uma pergunta no YouTube lá. Opa, não é isso que eu queria fazer, peraí, calma. Fizeram uma pergunta no YouTube. Gostaria de saber por que algumas pessoas não aceitam o cheiro do lavanda. Eu vou falar aqui, mas eu vou deixar a Liliana explicar isso aqui. Gente, a lavanda é um óleo que ele abre traumas profundos, tá? Ele é como, vocês sabem um iceberg? Quando você olha um iceberg, você vê só a parte de cima dele no mar, você não vê a parte de baixo. O lavanda, quando você usa o lavanda, ele abre esse iceberg. E aí algumas coisas profundas que estão aqui começam a entrar por essa fenda. Então, algumas pessoas... Isso eu estudei na psicoaromaterapia, tá, gente? Algumas pessoas possuem traumas que elas não querem tratar, elas não querem trabalhar. Traumas que estão lá que elas querem que fique quieto. E, de repente, ao usar o lavanda, elas vão sentir desconforto. Vão ter reações físicas, algumas apresentam problemas físicos depois de usar a lavanda e outras vão recusar o cheiro. Liliana, falei bobeira aqui? Nem um pouquinho. Realmente são pessoas que têm experiências, às vezes que nem têm experiências que elas sabem, né, que elas conhecem,
porque às vezes é de infância, e às vezes até como bebê ou no útero, e elas não sabem identificar isso e elas têm uma repulsa ali, né? Mas isso pode ser trabalhado, né? Isso pode ser ali aos poucos. Não é... Muitas aromaterapeutas acham que o óleo essencial, se a gente não quer, a gente não deve forçar, realmente não deve, mas com o tempo a gente vai trabalhando isso vai se tornando mais aceitável para as pessoas, né? Então, no momento certo. É isso mesmo, quando a pessoa não aceita, você tem que ir trabalhando isso daí, né, até ela conseguir melhorar. E às vezes é isso, são traumas que nem a própria pessoa sabe ainda direito, né? Então é isso, pessoal. A Paula não ouviu? A Liliana falou justamente sobre isso, que quando a pessoa não gosta, tem aromaterapeutas que fala que quando você não gosta não é para usar, tá? Mas o certo, né? Eu entendo que quando você tem um problema, você precisa tentar resolvê-lo, né? Então, se você percebeu que tem, vamos buscar ir trabalhando essa situação, vai usando outros óleos, e aí aos poucos vai inserindo a lavanda, e com o tempo, isso até a própria Marisa falou assim, que no começo ela não gostava do cheiro e hoje ela ama a lavanda, entendeu? Então, isso é normal. Vai trabalhando porque isso vai saindo, tá? Mas é isso mesmo, tá? O lavanda, ele tá muito ligado a traumas, a coisas assim que às vezes